Então, pessoal, sou Marcelo Caetano. Hoje a gente vai falar de topografia, vai falar um pouquinho de uso de bússola, resolvendo um trabalho da Faculdade de Engenharia Civil. Então, bora lá compartilhar com vocês aqui esse conhecimento. É um relatório técnico sobre leitura de azimutes e rumos com uso de bússola eletrônica. A gente vai usar uma bússola de celular, um aplicativo de celular. Então, bora lá, sem perda de tempo, certo? Nós vamos fazer leituras de azimutes, rumos com uso de bússola eletrônica, né, objeto do trabalho. A bússola utilizada, no caso aqui, foi o aplicativo Bússola, gratuito, disponível na loja de aplicativos da Apple, né? Também aplicativos de bússola disponíveis para sistema Android também, você pode baixar gratuitamente, tá certo? A atividade consistiu em fazer, no mínimo, 4 leituras com a bússola, né, de azimutes dos alinhamentos no contorno de um quarteirão ou de uma quadra, tá? Utilizando uma bússola de celular que também fosse capaz de gravar as coordenadas de cada ponto de leitura, tá? E a finalidade foi aprender a utilizar uma bússola de celular na prática para determinar azimutes e contra-azimutes de um perímetro, né, uma poligonal. O período de execução foi 16 de junho de 23. Tá? O local da execução, vamos lá, foi um quarteirão, uma quadra, né, localizada entre as ruas Florina, Jaú, Paulo Papini, Luiz Brandão, bairro Paraíso, BH, região leste da cidade, Minas Gerais. Sistema de coordenadas utilizados, a gente utilizou o sistema de coordenadas geográficas. Então, bora lá. Croqui utilizando o Google Earth, né, para identificar esses pontos. Então, a gente marcou 4 pontos, de P1 a P4, nas esquinas, né, desse quarteirão, e demarcou esses pontos sobre a imagem do Google Earth. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui a gente está, né, uma quadra, um quarteirão, com a demarcação do ponto 1, 2, 3 e 4, são as esquinas, tá certo? Logo em seguida, foi visitado esse local, né? Os pontos foram percorridos e coletadas as leituras da bússola em cada ponto, tá certo? Em cada ponto desses foram coletadas as leituras da bússola, tá? Deixa eu tirar desse modo de apresentação aqui, porque ele dá uma bagunçada aqui, né? Então, aqui a gente tem aqui, né, o percurso, né? P1, P2, P3 e P4, tá? E aqui o trabalho que foi feito com a bússola no ponto 1, apontando para o ponto 2, e foi tomada aqui a leitura, ponto 2 para ponto 3 para ponto 4 e fechando de novo no ponto 1, né? Fechando os limites aqui do quarteirão, tá? Então vamos falar de rumos e azimutes. Eles são ângulos que um alinhamento faz com um alinhamento de referência, sendo que o rumo é o menor ângulo que o alinhamento faz com a direção norte-sul, sempre contado da direita ou da esquerda, do norte ou do sul. E ele varia sempre de 0 a 90, né? Então, a gente fica sempre aqui no quadrante, tá? Então, aqui alguns exemplos de rumo. Tá? Já o azimute de uma direção é o ângulo formado entre a meridiana de origem, que contém os polos, e a direção considerada. Ele é medido a partir do norte e ele varia até 360. Então, a gente tem aqui o azimute sempre saindo do norte, né? E o azimute no primeiro quadrante, o azimute no segundo quadrante, no terceiro e no quarto. Então, ele vai somando os ângulos até 360. E o contra-azimute, né? Como é que a gente calcula o contra-azimute? A gente pega, no caso de um ângulo menor que 180, nós vamos somar 180 graus ao azimute. Se esse ângulo for maior que 180, nós vamos fazer o contrário, retirar 180 do azimute. Um exemplo rapidamente aqui de aplicação, né? Sabendo usar o contra-azimute, né? Uma equipe de busca, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, né? Está fazendo salvamento, ela tem condição de retornar ao ponto de partida, né? Então, no cumprimento, por exemplo, de uma tarefa num lugar escuro, um lugar desconhecido, o contra-azimuth pode facilitar a indicação da direção para o ponto de retorno, né? Então, nesse exercício, a gente pegou aqui, ó, ponto 1 ao ponto 2, 196 sul, P2, P3, 277 oeste, P3, P4, 14 norte, P4, P1, 102 e calculamos os contra-azimuths, né? As imagens da tela da bússola foram retiradas, né, os prints do celular em cada ponto, né? Então, aqui marcando lá o branco, aqui a direção que a gente está apontando, aqui o alinhamento do norte e a bússola daqui, né? Qual que é a medição
qual que é o azimuth que a gente tem aqui, e dá também as coordenadas do ponto, o nome da cidade e a elevação, né, onde a gente está. Então, a gente teve aqui o 96277, pontos P1, P2, ponto P3, 14, e 102, você vê que a variação não variou, né? Não variou muito pouquinho aqui, teve uma variação aqui de 10 metros, ó, tá? Na região. E é importante, pessoal, o modo correto de fazer essa leitura da bússola, tá? Quando você está posicionado para apontar para o próximo ponto, né? Você está fazendo aquela medição para frente, que a gente chama de vante, então você vai proceder como na figura a seguir. Você está aqui numa esquina, posicionou a bússola, né? Na direção que você quer, tá? Mas você tem que tomar cuidado com o nivelamento, você tem que apontar essa linha branca, mas também tomando cuidado para o nivelamento, para a bússola não ficar tombada, né? Em nenhum dos sentidos. E aí, como é que você garante isso, tá? Essa estrutura aqui, ó, uma cruz grande, né? E tem uma cruz pequena. Você tem que tentar coincidir aqui, né, essa cruz grande com a cruz pequena, e isso mostra que a bússola não está inclinada. Você inclinar ela para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda, essa cruz vai se desalinhar, semelhante a uma mira, né? É bem parecido. Então, aqui a gente tem a bússola, a medição do rumo, né? E a gente tem embaixo aqui as coordenadas do ponto, tá? Identificação do responsável, fui eu, Marcelo Rodrigues Caetano, tá certo? E aqui no anexo eu deixei alguns passos aqui, só para revisar, né? Instalar o aplicativo, a gente tem um vídeo no YouTube aqui que ensina a fazer isso, é o modo de fazer as leituras, um vídeo também ensinando a usar a bússola, elabore o croquis usando o Google Earth, monte a tabela, né? Vá ao local, faça as leituras e monte essa tabela, tá? Para poder fazer essa leitura, tá? Então, ficamos por aqui e terminamos o nosso trabalho fazendo aí o uso, né, dessa bússola para fazer esse trabalho de topografia, ok? Abraço.